Shalom. Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo mais uma vez ao canal Pregador Logos, com a mensagem de hoje, a sexta mensagem sobre amuletos no mundo cristão. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho. Desculpe pelo horário hoje, colocar a mensagem um pouco mais tarde, mas o importante é que ela está chegando até vocês. Bom, antes de mais nada, voltando ao tema, gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de irmãos possíveis, família, pessoal da igreja, amigos, conhecidos, enfim. Via WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. A ferramenta que você tiver, porque o objetivo do canal é pregar a palavra de Deus pura e simplesmente, sem invenção, sem rodeio, para que através do Espírito Santo você possa ter a sua mente iluminada, esclarecida, como Paulo escreve em uma de suas epístolas, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Em algumas versões, Cristo te iluminará. Então, amados, hoje é a nossa sexta mensagem sobre o tema amuletos no mundo cristão, tá? E antes de mais nada, eu gostaria de ler, como tenho lido todas as vezes, ao iniciar cada mensagem, um texto de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 22 ao 25. Como eu costumo dizer, eu utilizo a Bíblia, uma Bíblia, que ela foi traduzida por judeu e ela é a mais próxima possível aos originais. Caso o irmão queira, pode fazer contato comigo que eu informo qual Bíblia que é, o nome, e onde comprar. Tá bom, meus amados? Vamos lá, então lendo a mensagem de hoje. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procuram por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado numa estaca como criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Também há um outro versículo, que eu já li em algumas mensagens anteriores, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Os irmãos também podem ler Paulo falando sobre o que ele pregava. E como eu tenho falado também, amados, eu vou trazer numa próxima, tão logo seja oportuno, quem foi o apóstolo Paulo, para que vocês entendam a profundidade do que nós estamos pregando aqui, anunciando aqui. Tá? Paulo era um judeu de judeu, como ele costuma dizer em uma de suas epístolas, da tribo de Benjamim, criados aos pés de Gamaliel, que os irmãos foram estudarem seminário, arqueologia, vai ver quem foi Gamaliel, na época, um grande sacerdote, sumo sacerdote, e instrutor, era professor, mestre da Torá, das leis do Antigo Testamento. Então Paulo era um cara extremamente versado e inteligente. Mas conhecedor de todo o Antigo Testamento, toda a história, e por ser judeu, ele não pregava invenções e nem se prendia ao Antigo Testamento. Como tem acontecido em muitas igrejas hoje, amados, trazendo objetos do Antigo Testamento, ou algumas alusões até ao Novo Testamento, como nós vamos ler aqui hoje, de textos, isolando textos e trazendo esses amuletos com o intuito ou de vendê-los ou de enganar o povo, através de ofertas e campanhas e iludindo o povo. Então o objetivo do canal é iluminar o seu entendimento através das Escrituras. Bom, dito isto, vamos ler o texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Porém a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. Ninguém fechará o que ele abrir. Ninguém abrirá o que ele fechar. Isso gera uma profecia, Isaías vaticinando a respeito do Messias. Profetizando a respeito do Messias. E segundo historiadores, estudiosos, Isaías escreveu sobre o Messias 600 anos antes do nascimento do Messias. Então aqui gera uma profecia a respeito da chave da casa de Davi sobre
os ombros do Messias. E o que eu quero dizer? A mensagem sobre hoje falando sobre a chave, né? Muitas igrejas, a chave, unge a chave, ou tome essa chave, uma campanha, e o que você abrir com ela, onde você tocar, você receberá, e enfim. Eu não vou me prender isso muito, essas coisas, porque os amados irmãos que participam desses locais conhecem muito bem. Então o fato, amados, é que isso se torna mais um amuleto. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, fala: nada propus a saber, senão a Cristo crucificado. Paulo, conhecedor de todo o Antigo Testamento, das profecias, ele não pregava nada além do Senhor Jesus, crucificado no madeiro e ressurreto, vivo e assentado à destra do Todo-Poderoso, na presença do Espírito Santo. Então eu quero chamar a atenção, irmãos, cada vez mais nessas mensagens, o que estão fazendo com o Evangelho. O que as pessoas têm feito com o Evangelho. Enganando pessoas. E como eu tenho dito, o objetivo desse canal, para a honra e glória do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, é trazer esclarecimento aos amados irmãos. Por isso que eu peço, amados, humildemente, que compartilhem com o maior número de pessoas possíveis para que este canal seja abençoador de vocês. Para que vidas possam ser alcançadas, abençoadas e terem suas mentes esclarecidas. E se libertarem desse peso, desse jugo, de tantos amuletos que colocam no meio do povo cristão. Entenda a profundidade disso, irmãos. A partir do momento que utiliza um amuleto, é uma idolatria. E se é uma idolatria, não agrada ao Senhor, não agrada a Deus. Como eu tenho dito, os irmãos podem pegar o livro de Juízes, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Leiam calmamente esses livros e os irmãos entenderão exatamente o que eu estou falando aqui. Então, amados, o objetivo do canal é trazer esclarecimento a vocês. E continuando, Isaías profetizou a respeito de Cristo, que colocaria, Deus falando, através do profeta, colocaria a chave da casa de Davi sobre os ombros do Senhor Jesus. O que ele abrisse, ninguém fecharia, e o que ele fechasse, ninguém abriria. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Diz assim, vou ler a partir do versículo 17. Quando ouvi, João escrevendo, caí sobre os seus ombros. Ele colocou a mão direita sobre o meu ombro e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, falando a respeito do Senhor Jesus ressurreto. O vivente, estive morto, mas veja, estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Sheol, ou do inferno. E Isaías e Apocalipse 3, 7 diz: o anjo da igreja diz a igreja de Filadélfia: escreva, eis a mensagem do santo, o verdadeiro, que possui a chave de Davi, o qual, se abrir algo, ninguém será capaz de fechar, e se fechar alguma coisa, ninguém poderá abrir. Entenda, amados, que essa profecia da chave está falando a respeito única e exclusivamente do Senhor Jesus. Então existem campanhas milagrosas, unge a chave, e faça isso, e tome a chave, leve a chave para casa, que não sei o quê, e faça uma oferta disso, uma oferta daquilo. Estão criando amuletos. Uma profecia que fala a respeito do Senhor Jesus, como eu li em Isaías 22, 22, cumprida com a visão de João, do Senhor Jesus ressurreto na glória, quando escreveu o Apocalipse, falando que esteve morto e agora é ressurreto, está vivo. E ele é que possui a chave da casa de Davi. E o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Acabou. É o Senhor Jesus, é Deus. Então não se iludam
com esse tipo de campanha, que muitas das vezes gera frustração nos irmãos, porque às vezes participam de campanha e não vem objetivo. Então entenda, irmãos. Por isso eu falo sempre aqui, que posto no canal, leiam, meditem, tire tempo para a palavra de Deus. Tirem tempo para a palavra de Deus e medita, ora ao Senhor Jesus, ora a Deus. O Senhor Jesus disse quando estava providenciando o Evangelho, quando estava em carne na terra, providenciando o Evangelho para a nossa salvação. Ele disse em João, disse, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu farei. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. O Senhor Jesus disse. Então essa chave, quem possui, não sou eu, irmão Rômulo, não é fulano A, fulano B, fulano C, não. É o Senhor Jesus. É Ele que abre os nossos caminhos. Como eu li em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 22, Paulo fala, não me propus saber nada ou coisa alguma a não ser Cristo. E as igrejas hoje pregam tudo, menos o Cristo. Entenda, amados. Irmão Rômulo, qual o objetivo principal do Evangelho, então? A salvação das nossas almas do fogo eterno do inferno. Ou melhor, não é nem o inferno. Se você ler Apocalipse, os capítulos finais, vai ver que a palavra de Deus diz, quando se cumprir os finais dos tempos, diz que o falso profeta, a besta, o diabo, os seus anjos e todos aqueles que não creram na palavra de Deus, e o inferno serão lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Então o objetivo principal da palavra de Deus é a salvação das nossas almas. O arrependimento. Para que eu tenha salvação, eu tenho que arrepender-me dos meus pecados, voltar para Deus, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Eu não tenho que olhar para amuleto A, amuleto B. Irmão, leva isso aqui para casa que você vai botar na tua carteira, ou você vai botar na chave do teu carro, ou na chave da tua casa, e você vai ganhar uma casa nova, você vai ganhar um carro novo. Desculpe a franqueza, mas é balela. O Evangelho não se resume a isso, não se restringe a isso. Ou melhor, deixa eu formular de forma melhor. O Evangelho não é isso. Porque eu estou gerando amuletos, e amuletos são idolatria. E a partir do momento que entra idolatria, Deus não está no negócio. Para não ficar nas minhas palavras, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A confiança, nessa versão que eu tenho, ou a fé, quando eu leio confiança, entendo-se por fé. É a certeza do que esperamos, convicto das coisas que não vemos. Foi por meio dela que as Escrituras atestou o mérito dos antigos. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Vou ler na versão que os amados irmãos conhecem melhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção de fatos que se não veem. Então tem lugares, amados, que prega, você leva isso aqui, é ponto de contato da tua fé. Bom, se isso aqui é ponto de contato da minha fé, eu estou em desacordo com esse texto que eu acabei de ler de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperamos, a convicção de fatos que se não veem. Bom, estou vendo esse papel. Eu vou escrever aqui. Não, tem que orar. Crendo que vou receber. Hebreus,
capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente e tão fortemente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, irmãos, campanhas de chave. Quem tem a chave é o Senhor Jesus. Ah, irmão, vou orar, ungir minha chave. Ora, irmão. Dobra seus joelhos, se tranca no teu quarto. Como o Senhor Jesus disse, nos ensinando. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Que o teu Pai que está nos céus e vê você em secreto, te recompensará. Então, ore em secreto. Aprenda que a oração, o jejum e a palavra andam juntos. O próprio Senhor Jesus disse, a caixa que não sai sem jejum e oração. Sem jejum e oração. E o próprio Senhor Jesus diz, irmão, onde entra a palavra? O próprio Senhor Jesus diz, em João, diz, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O próprio Senhor Jesus orou quando alguém chegava perto dele, Senhor, se quiseres pode me limpar. Ele quer ser limpo. Vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus nunca mostrou objeto para ninguém. A mulher de fluxo de sangue, ela tocou na orla de Jesus, porque sabia que ele era o Filho de Deus. E a fé dela foi, se eu tão somente tocar nas orlas de suas vestes, ficarei curada. E quando acontece esse fato, essa história, registrada nos evangelhos, ele pergunta, quem me tocou? Pedro responde para o Senhor, mestre, a multidão te aperta, te oprime, o Senhor pergunta quem me tocou? Alguém me tocou diferente, porque senti virtude saindo de mim. Era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus. E quando ela se relata, foi eu que te toquei, Senhor. O que Jesus responde? A tua fé te salvou. Não foi objeto, não foi por tocar na orla dele, foi a fé dela que sentiu e colocou. E era o Senhor Jesus. Então, irmãos, eu tenho pregado ultimamente aqui sobre essa questão dos amuletos. Fuja disso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, fuja disso. Se apegue à palavra de Deus, examine as Escrituras. Como o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Ore, jejue, porque o Senhor Jesus disse, há caixas que não saem sem jejum e oração. Então, jejum, oração e palavra. Eu tenho que ter os três na minha vida diária. Não é orar quando dá vontade. Não é ler a Bíblia quando dá vontade. Tem uma mensagem no canal, o irmão pode depois procurar, a palavra de Deus como alimento. Assista aquela mensagem, assista a mensagem. A palavra de Deus como alimento espiritual para o nosso espírito, para fortalecer. Na ocasião, contei o seguinte, fiz a seguinte ilustração. Você pega 2 leões selvagens, do meio da África lá, criados selvagens, no meio da savana africana. Legal. De 1 ano de idade, 2 anos de idade, animais extremamente fortes. Coloque os dois em jaulas separadas. Um leão, se não me falha a memória, ele chega a comer em torno de 7,5 kg de carne por dia. Um você alimenta com 7,5 kg de carne por dia. O outro você dá meio quilo. Durante um mês. E no final solta. Eu sei que não é uma ilustração muito boa, mas para que entenda bem. No final das contas, solte os dois
para se confrontar. Quem vai vencer? O leão que está bem alimentado, porque está mais forte. Então essa é a nossa luta diária, amados. Nosso espírito versus nossa carne. A natureza espiritual que nós buscamos todos os dias, porque elas nós teremos plenamente só na glória, com a nossa natureza terrena. Há um confronto diário. Tanto é que Paulo escreve em Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então nós temos que alimentar nosso espírito, nossa alma com a palavra de Deus. Todos os dias. Você fica sem comer algum dia? Questão de quando está fazendo jejum? Não. Então é a mesma coisa. Precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Examine as escrituras diariamente. Se apegue à palavra de Deus diariamente. Deus utiliza o profeta Osés para falar: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê, irmão Rômulo? Da palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus, irmãos. Se apegue. Ore, jejue, busque a presença do Senhor. E Ele iluminará a nossa mente a cada dia mais. Amém, amados? Então, amados, é importante que tenhamos isso em mente. Vamos orar. Senhor, eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, onde essa mensagem chegar agora, Pai, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que ouvir essa mensagem, Pai, que o Teu Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha fortalecer cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como está escrito na Tua palavra, desperta, ó Tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Pai, que todos os grilhões do inferno, todas as amarras, sejam quebradas agora, todas as amarras espirituais, de amuletos, Pai, que tenham aprisionado o Teu povo, venham ser quebradas agora, venham ser desfeitas agora, despedaçadas, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu nome. E que o Teu nome somente, ó Pai, venha ser glorificado, exaltado, engrandecido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, certos da vitória, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez gostaria de agradecer a todos que têm assistido o canal. Como falei, compartilhe o máximo possível que vocês puderem, amados, para que essas mensagens alcancem o maior número de pessoas possíveis e que através dessas mensagens vidas venham ter a sua mente libertas desse cativeiro que estão criando nas igrejas de amuletos espirituais. Amuletos espirituais com falsas promessas. E não tem sido pregado a Jesus Cristo como deveria ser pregado, honrado, temido, com reverência, com temor. É isso que nós temos que pregar, irmãos. Então compartilhe. Obrigado mais uma vez, me despeço de hoje. Agradeço aos irmãos que têm compartilhado, se inscreva no canal. Se puder, deixe o seu like, deixe o joinha lá e compartilhe mais uma vez. Amém? Boa noite a todos, shalom, um ótimo final de semana. Mais uma vez o canal Pregador Logos. Até o próximo sábado com mais uma mensagem. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom.